Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Técnico Mecânico. Hoje nós vamos falar de um assunto chamado escala. Bom, nós sabemos que o desenho técnico mecânico ele precisa ser confeccionado em folhas padronizadas. A norma técnica ela padronizou os tamanhos de folha que nós podemos usar na fabricação ou na confecção de um desenho técnico mecânico. Essas folhas vão desde o formato A4, que é o menor formato de papel que nós podemos usar, até o formato A0, que é o maior formato de papel que nós podemos utilizar para a confecção de um desenho técnico. Muito bem, mas por que nós temos vários formatos de papel? Na indústria, nós temos uma diversidade muito grande de peças e equipamentos. Algumas dessas peças têm dimensões muito grandes, outras têm dimensões muito pequenas. Um exemplo, se eu for desenhar uma peça que vai dentro de um relógio, eu não preciso de uma folha A0, porque uma pecinha de relógio desenhada numa folha A0 vai ficar parecendo um ponto numa folha em branco. A escala, o desenho em escala, ele vai me ajudar a resolver situações de peças muito pequenas, como de peças muito grandes, ok? E também as peças em sua medida natural. O que eu quero dizer com isso? Veja que, continuando no exemplo da peça de relógio, se eu for desenhar uma peça de relógio numa folha A4, que é o nosso menor formato de papel para desenho técnico, seria impossível a confecção desse desenho. Por quê? Porque a peça de relógio ela é muito pequena e se eu desenho ela na medida que ela é realmente, se torna impossível desenhá-la como também interpretá-la. A norma técnica, nesses casos, ela me diz que eu preciso ampliar o desenho, ok? O que é ampliar? Eu vou fazer um desenho maior, mas para que eu faço um desenho maior de uma peça pequena? Para que eu possa observar todos os detalhes que envolvem essa peça, observar todas as medidas que envolvem essa peça. Por um outro lado, eu tenho peças muito grandes, ok? Um exemplo, uma comporta de hidrelétrica. É uma peça muito grande. Se eu for desenhar essa peça, ela é maior que a nossa folha de papel A0, que é a maior folha que nós temos para usar em desenho técnico. Então, como fazer o desenho dessa comporta de hidrelétrica? É necessário que eu diminua o desenho para que ele possa se enquadrar dentro da folha. Essa técnica nós chamamos de redução. Tenho peças muito grandes que não caberiam numa folha normalizada, então eu tenho que fazer o desenho menor. Outra situação que nós temos quando nós falamos de escala é o que nós chamamos de escala natural, ou seja, eu vou desenhar a peça nas medidas que ela tem na sua forma natural. Isso nós chamamos de escala natural. A peça e o desenho têm a mesma medida. Eu criei aqui na lousa um exemplo bem simples. Inclusive esse desenho se encontra na nossa apostila de desenho técnico. Eu tirei esse exemplo de lá, ok? E apliquei nesse desenho escala. Como assim? Então vamos começar a falar de escala natural. A escala natural é quando eu desenho, na hora de confeccionar o desenho,
o desenho ele vai ter a mesma medida da peça. Ou seja, para cada 1 milímetro que eu medir na peça, é 1 milímetro que eu vou desenhar. Por isso que nós chamamos que a escala natural é 1 por 1. Cada 1 milímetro que eu tenho aqui é 1 milímetro que eu tenho lá. Ok? A mesma medida do desenho é a mesma medida da peça, elas são iguais. Quando nós falamos em escala natural, é só medir a peça e confeccionar o desenho na medida que eu tenho da peça, ok? Na medida que eu estou projetando lá. Isso nós chamamos de escala natural. Agora vamos para uma outra situação. Eu tenho uma peça muito grande. Um exemplo, vamos dizer uma turbina de avião agora. Legal? Só para a gente entender. Uma turbina de avião é muito maior do que a nossa folha A0. Então eu tenho uma peça muito grande que em condições normais não daria para desenhar num formato A0. Quando eu tenho peças muito grandes, eu sou obrigado a usar o que nós chamamos de escala de redução. O que é escala de redução? Eu vou reduzir o tamanho do desenho. Entenda que o desenho ele vai ser reduzido, ele vai ser feito menor para que ele possa se enquadrar dentro da folha normalizada. Porém, um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer é que as medidas da peça elas não mudam. Ou seja, o desenho, a representação gráfica daquela peça, daquele equipamento, ele vai ser desenhado menor. Porém, as suas medidas permanecem inalteradas. Eu não posso alterar a medida. Porque se eu aplicar a escala na medida, o que vai acontecer? Eu vou criar uma nova peça. E isso não está certo, isso é errado. O uso da escala, a aplicação da escala, se resume à representação gráfica do desenho. Ou seja, o desenho vai ser reduzido, porém as medidas vão continuar iguais à da peça normal. Veja aqui, escala natural. Tem uma peça que eu representei aqui o tamanho real dela. Eu chamo de escala natural, 1 por 1. Esse desenho ele é muito grande para a minha folha. Então eu preciso reduzir. Eu vou aplicar aqui uma escala de redução. Perceba que o desenho ficou menor. Ó, a peça está aqui. O desenho ficou menor, mas as medidas permanecem iguais. Eu não posso alterar a medida, somente o desenho. Quando eu uso essa técnica de escala de redução, ela sempre vai aparecer aqui para mim, ó, 1 por 2. Significa o quê? Que eu reduzi. Qual é o fator de redução desse desenho? 2 vezes. Como assim, Paulo? Se você contar comigo aqui, ó, a minha lousa ela é toda quadriculada, ok? Talvez no vídeo você não consiga enxergar porque as linhas são bem fraquinhas. Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, ok? Eu usei aqui um fator de redução 2, ó. Tá vendo o fator de redução aqui, ó? 1 por 2. Significa que eu dividi esse desenho por 2, certo? Quando eu faço a divisão, automaticamente o desenho fica menor. Então, quando eu quero reduzir um desenho, eu vou ver qual é o fator de redução que vai ser necessário. As escalas elas podem variar 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 50, 1 por 100, 1 por 20, enfim. Na nossa apostila lá de desenho técnico,
lá vai ter os fatores de redução. Mas eu quero que você atente para isso. Ó. Sempre que eu estiver trabalhando com escala, o número da esquerda for menor que o número da direita, ó, veja, o número da esquerda é 1, o número da direita é 2. 1 por 2. Significa que eu estou reduzindo a minha peça 2 vezes. Sempre que esse número aqui for menor que o número da direita, eu estou falando de escala de redução. Ok?